Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 13 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã de quinta-feira, vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Eu espero que você esteja lendo aí o livro do profeta Ezequiel, que é de fato riquíssimo. Esses primeiros capítulos aqui, o Senhor está, ou o profeta, através das suas visões, narrando o que Deus está mostrando para ele, está mostrando exatamente quanto o pecado pode, ou quanto o mal pode atingir uma nação, um povo, como pode atingir as pessoas. Mas eu quero falar hoje já de um tema que vai começar a dar o tom aqui da profecia de Ezequiel, que é a misericórdia de Deus. Deixa eu ler aqui um texto que está em Ezequiel capítulo 11, a partir do verso de número 19. Então, Ezequiel 11, a partir do 19, diz assim a palavra do Senhor: Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Bom, só para você entender aqui qual que é o contexto, o profeta ele está narrando uma visão que ele teve, que é da glória do Senhor deixando o templo e também a cidade de Jerusalém. Deus está cumprindo uma profecia que está lá em Deuteronômio, que fala que se o povo não obedecesse ao Senhor, que a glória do Senhor seria retirada de Israel. E é exatamente isso que está acontecendo. Por causa da rebeldia do povo, por causa da sua obstinação em adorar outros deuses, Deus então está cumprindo essa profecia, cumprindo essa promessa e está retirando a sua glória. O que a gente vai ver aqui nos capítulos anteriores é exatamente a visão de Ezequiel quando a glória de Deus então vai saindo de Israel. E aí isso é, em todos os aspectos, um pavor, uma grave consequência do pecado. O Senhor abandonou o povo à sua própria sorte e a gente sabe que a coisa não ia andar muito bem. Ainda assim, mesmo diante desse cenário, um cenário muito acima do caos, muito pior do que qualquer descrição de destruição que a gente pode ter, muito pior do que a descrição depois da invasão dos babilônicos ou qualquer outra descrição dada nos profetas. A saída da glória de Deus do templo e de Jerusalém, de fato, é muito grave. Mas, mesmo nesse caos, Deus promete restauração. E o que ele promete fazer com o povo? Primeiro, um coração não dividido. Deus promete literalmente um transplante de coração. O versículo 19 fala isso: ele vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. É o primeiro relato de transplante do coração na história, Deus vai então colocar dentro deles um novo tipo de coração. E é exatamente o que Jesus vai ensinar alguns anos depois para Nicodemos. Lembra que Nicodemos, um mestre da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus, foi encontrar-se com Jesus durante a noite e perguntou: Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E aí Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, você não vai conseguir fazer isso. A ideia de Jesus ali é essa ideia de uma nova natureza, de uma natureza agora não só mais uma natureza humano-adâmica, mas agora uma natureza de Deus. Então, é preciso nascer de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos. E aqui Ezequiel está recebendo de Deus uma promessa de restauração, onde Deus promete também que aquelas pessoas, ou aquele remanescente,
também precisaria receber um novo coração. Um coração agora não mais dividido. Um coração agora que não mais vai ficar flutuando entre dois mundos, mas um coração que vai literalmente buscar o Senhor. E esse coração faz isso. Ele é um coração disposto a obedecer à lei de Deus. Essa é a característica. Como eu sei que eu tenho esse novo coração? É fácil, aliás, é fácil entre aspas, né? Mas dá para se identificar esse novo coração. Por quê? Esse novo coração, ele é disposto a obedecer às leis de Deus. Olha aí o que disse o versículo 20. Então, agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Então, esse novo coração, esse novo nascimento, ele tem uma característica, ele tem uma nova disposição. O que antes era uma disposição única, então antes nós tínhamos, ou os homens tinham apenas uma disposição, que é a disposição para o mal, a disposição de fazer aquilo que ofende a lei de Deus. Agora eles têm, por assim dizer, um hóspede novo. Quem é esse hóspede? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar para eles agora uma nova disposição. Eles agora não somente vão optar por desobedecer, mas eles têm a opção de optar por obedecer. Então, a ideia aqui é dizer que uma nova possibilidade se abre. O que antes era uma possibilidade única, só desobediência, agora tem uma nova disposição, uma nova possibilidade. A possibilidade de obedecer à lei de Deus. E mais, ele vai ter uma disposição. Note que Deus não vai obrigar a obedecer. Ele está dizendo, esse coração, ele vai ter uma disposição. Ele vai dividir agora essa disposição. Então, como saber que eu passei por esse novo nascimento? A minha disposição de obedecer à lei de Deus, a minha disposição de obedecer ao que os mandamentos de Deus dizem, não se importando muito com essas consequências. Então, um crente nascido de novo, quando ele é exposto à palavra de Deus, por mais que aquilo doa nele, por mais que aquilo cause nele um certo desconforto, ele vai obedecer. Por quê? Porque agora ele tem essa possibilidade. Existe ali um hóspede, né, o Espírito Santo, e ele vai dispor o coração do crente para obedecer. E aí não, a gente sempre pensa nessa obediência em algo muito longe, mas é simples, né? Basta dar uma olhada ali no Novo Testamento, por exemplo. A primeira obediência do crente é passar pelas águas do batismo. Então, já de saída, você já tem ali uma primeira disposição. Pastor, eu já obedeci aí essa primeira, né? Que é essa primeira obediência, que é o batismo. E as novas obediências, quais são elas? Servir uns aos outros, edificar uns aos outros, amar uns aos outros, começando, obviamente, pelo seu núcleo familiar, depois indo para a igreja e os seus outros familiares e amigos, uma espécie aí de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Bom, mas não só isso, um novo coração disposto a obedecer em um novo relacionamento. E aqui é importante falar sobre isso. Deus promete que agora, ou depois desse período aqui de Ezequiel, porque Ezequiel está olhando para frente, nós estamos olhando para trás, né? Então Ezequiel dizia, isso vai acontecer em algum momento. Nós dissemos, olha, isso aconteceu lá atrás. Então a ideia quer dizer que Deus promete um novo relacionamento com o seu povo. Final do versículo 20 ele fala, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, o que ele está ensinando é que aquele povo que agora foi deixado à própria sorte, aquele povo em que a glória de Deus deixa eles, deixa o templo, deixa Jerusalém, aquele povo que agora foi, como o próprio texto bíblico diz, foi agora deixado à própria sorte pelo Senhor, entregue aos seus próprios prazeres, esse povo vai entrar num novo relacionamento com Deus. E esse novo relacionamento envolve, obviamente, a chegada do Filho de Deus. Os crentes, eles estão em um novo relacionamento com Deus. Os crentes, eles são chamados não para uma nova religião,
não para uma outra igreja ou não para uma nova experiência com Deus. Não, eles são chamados para um relacionamento. E o que envolve um relacionamento? Quando a gente fala de relacionamento com Deus, o que a gente está falando? O que envolve relacionamento? Relacionamento envolve comunhão. E a comunhão significa eu recebo algo de alguém e eu dou algo para alguém. É um repartir. Então, falando da comunhão entre irmãos em Cristo, porque ela é importante? Por que precisamos de momentos de comunhão? Para a gente repartir coisas, onde eu vou receber dos meus irmãos e eu vou dar também para os meus irmãos algo que eu recebi do Senhor. Então, comunhão é isso. Com o Senhor não é diferente. Ele vai compartilhar conosco, vai compartilhar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, e nós vamos também compartilhar com ele. O que nós vamos compartilhar com ele? Obediência às suas leis, né? Falamos isso aí no ponto anterior. Né? Então, agora que estamos em um relacionamento com ele, o que nós temos que fazer? Obedecer às suas leis, obedecer à sua palavra. É o mínimo que se espera daquele que está nesse novo relacionamento com Deus. O que mais? Sujeição à sua vontade. Agora os crentes precisam se sujeitar à vontade de Deus. E o que é isso? Sujeitar à vontade de Deus. Parece óbvio, né? Parece que é algo que a gente não vai resistir. Mas a ideia aqui é mostrar que aquilo que Jesus fez no Getsêmani. Ele falou, Deus, eu não vou só cumprir a sua vontade, mas eu desejo fazer isso. Então isso é importante porque às vezes o nosso coração ele fica endurecido. Eu até faço a vontade de Deus, mas sem querer. Não, sujeite-se à vontade de Deus. E além disso, devoção a Deus e ao seu povo. Então, recebemos de Deus graça, misericórdia, bondade, salvação e por outro lado, compartilhamos obediência à lei de Deus, sujeição à vontade de Deus e também devoção a Deus. Agora nós somos chamados a buscar ao Senhor, a olhar para o Senhor, a estar sempre diante do Senhor. Bom, moral da história, em sua ira, Deus agiu com misericórdia para com seu povo que merecia apenas juízo e condenação. Na ira de Deus derramada sobre o seu povo, falamos sobre isso já durante a semana, Deus ainda agiu, mesmo em sua ira, com misericórdia para com o povo que não merecia misericórdia, que merecia só juízo e condenação. E essa é a nossa história. Em sua ira, Deus ainda assim teve misericórdia de nós, nós que merecíamos apenas juízo e condenação. Bom, o que nós podemos então aplicar aí finalmente sobre tudo isso que falamos? Duas opções: nascer de novo ou desfrutar do novo nascimento. Você que está me assistindo e que ainda não experimentou o novo nascimento, que ainda não deu os primeiros passos aí em direção à obediência à lei de Deus, que o seu coração ainda continua somente voltado ao pecado, então você precisa nascer de novo. Você precisa passar por esta experiência com Deus, que é a experiência do novo nascimento. Mas você que já passou por essa experiência, você precisa desfrutar disso, desfrutar desse relacionamento com Deus, receber dele graça, misericórdia, amor, bondade e devolver para ele obediência, sujeição e devoção. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Nós então vamos orar agora, colocando tudo isso aí que falamos diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, Senhor, nós olhamos para a Tua palavra e percebemos o quanto o Senhor é bondoso, misericordioso, quanto a Tua graça alcançou o Teu povo em todo o tempo. Senhor, nós reconhecemos que rejeitamos a Tua bondade, rejeitamos a Tua misericórdia e ainda nos voltamos para o pecado de vez em vez. Mas sabemos, Pai, que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos nos achegar ao Senhor com arrependimento sincero, com devoção sincera, buscando a Tua face nesse novo relacionamento que temos contigo.
cientes de que receberemos de Ti, Senhor, o favor, receberemos a misericórdia, receberemos o amor. Assim a Tua palavra nos garante e assim nós confiamos, meu Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.